A paz do Senhor, irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Estamos mais uma semana trazendo uma lição bíblica para a nossa rica meditação. Estamos estudando as promessas de Deus. E nessa semana estudaremos sobre a promessa de salvação. A promessa de salvação é o tema desta semana. Lição de número 5. Quarto trimestre de 2024. Comentarista deste trimestre é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, aqui do nosso estado do Rio Grande do Norte. A leitura em classe se encontra em João, capítulo número 3, versículos 14 ao 21, que assim nos diz a palavra de Deus. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Leitura bíblica exatamente correspondente ao texto áureo da Bíblia Sagrada, João 3,16. Nada mais óbvio do que essa leitura para se tratar sobre a promessa de salvação. O texto áureo nos diz assim, 5:24 do Evangelho de João. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, quem ouve as palavras de Deus, disse Jesus, quem crê no Filho de Deus que foi enviado para salvar, tem a vida eterna, declarou o Senhor Jesus. Ele saiu da morte e passou para a vida, já desfrutando da vida. É justamente João, capítulo 3, do 14 ao 21, que justamente nos dá essa clareza de que todo aquele que crê realmente obtém a vida eterna, ainda neste presente momento. Então nós temos que quem ouve as palavras de Jesus e crê naquele que o enviou, ou seja, Deus, então tem a vida eterna. Tem. A expressão aqui é tem a vida eterna. Quem ou qualquer um que crê no Filho de Deus enviado à terra, o Senhor Jesus, que já não se encontra mais, quem crê no Senhor Jesus e obedece a sua palavra, então tem a vida eterna. Tem. Está mostrando que no presente momento se adquire a vida eterna. Aí diz, não entrará, ou seja, ele não entrará mais em condenação, ele não passará mais pela condenação, porque ele obteve a vida eterna, ele obteve a salvação, ele obteve o livramento para a sua alma. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ou seja, ele recebeu o escape. Hebreus 2:3, ele atentou diligentemente para o escape da sua alma, que é crer no Senhor Jesus de Nazaré, o nosso Salvador amado. A verdade prática nos diz, a promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crê em Jesus Cristo. A maior bênção divina
A maior bênção de Deus para o ser humano é, sem sombra de dúvidas, a vida eterna. Não existe bênção maior do que a vida eterna. Não existe bênção comparada à vida eterna. Não existe bênção que sobressaia a importância dessa bênção de vida eterna. Não existe. O Senhor Jesus, ele chegou a declarar em Mateus, eu vou ler bem taxativamente, Mateus capítulo número 16, versículo número 26. Mateus capítulo número 16, versículo número 26, diz assim: pois que adianta, pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Então não existe bênção maior do que a bênção da vida eterna. O homem pode ganhar tudo, mas se ele não ganhar a vida eterna, ele não ganhou a maior bênção que um ser humano pode adquirir. A bênção da vida eterna. Receber o Senhor Jesus, ser fiel a Ele até o fim. Partindo já para os tópicos desta devida lição, no primeiro tópico nós temos a promessa da salvação, que é justamente a temática dessa lição. A promessa da salvação. Subtópico 1 nós temos a maravilhosa salvação, porque a salvação realmente é uma bênção maravilhosa, extraordinária, que não se pode mensurar, que não se pode contar, não se pode calcular o tamanho dessa bênção, a dimensão dessa bênção. Então nós temos aqui essa bênção maravilhosa de vida eterna, essa bênção maravilhosa de salvação, uma maravilhosa salvação, que a leitura bíblica em classe nos lembra da passagem bíblica do Antigo Testamento em Números 21, 4 a 9, que trata de um ato simbólico em que a cura física seria uma realidade para quem olhasse para a serpente de bronze no deserto e teria a maldição revolvida de sua vida. Números 21, do 4 ao 9, foi no Antigo Testamento essa realidade que aconteceu, que ocorreu, onde aqueles que olhassem para a serpente que foi levantada ali, para que aquele que estivesse com aquela devida moléstia, enfermidade, olhando para a serpente que foi levantada ali, então seria curado, seria removido aquela maldição. Então, de igual modo, semelhantemente, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário proporciona redenção, salvação para a alma carente de salvação. De igual modo, semelhante à serpente levantada no deserto, o Senhor Jesus também foi levantado. Quando ele vai ao Gólgota, quando ele vai ao Calvário, quando ele vai àquela cruz, fora da cidade de Jerusalém, então é semelhante. Então, de igual modo, Jesus ele proporciona essa redenção para a alma, para o ser humano, para a pessoa carente que precisa de salvação. E pergunto a você, quem é que não precisa de salvação? Quem é que não carece de salvação? Em Romanos capítulo 3, versículo 23, a Bíblia diz que todos carecem de salvação. Toda a humanidade carece de salvação. Por isso, João 3,16 nos diz que Deus amou todos de uma tal maneira que deu seu Filho, Jesus, para vir até a terra. É por isso que a palavra de Deus nos vai clarear,
nos vai dar o entendimento de que verdadeiramente só Ele, o Senhor Jesus, que pode nos dar a devida salvação que todos nós precisamos. Só Ele. 1 Timóteo, da carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo número 5, diz que há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens. Quem é ele? Jesus. Atos dos Apóstolos 4, versículo 12, a Bíblia diz que é o único nome pelo qual todos podem serem salvos. É o único nome, o nome de Jesus. Filipenses capítulo 2, por volta do versículo número 10, é esse nome que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Senhor. É esse nome o único que pode verdadeiramente nos proporcionar redenção, livramento e salvação. É o único. O próprio Jesus, ele declara em João 14, 6, que ele é o único caminho que leva até Deus, ele é a única verdade que leva até Deus, e ele é a única vida que leva os mortos a serem vivificados e serem conduzidos até Deus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, declarou o Senhor Jesus. Então, semelhante à serpente do deserto, o Senhor também foi levantado no Calvário, proporcionando, dando essa oportunidade de salvação a todos quanto assim crerem nele. Conforme João 14, 3, 14 e 15. Dessa forma, o amor de Deus é revelado nas Escrituras de uma maneira, dessa forma, que Jesus foi levado até o Calvário, dessa forma, o amor de Deus é revelado nas Escrituras de uma maneira que não se pode mensurar. Dessa forma, o amor de Deus é mostrado, é revelado nas Escrituras de uma forma que o seu amor, o amor divino, não se pode contar, calcular, limitar. É ilimitado esse amor, que leva a amar a toda a humanidade. Ainda que a humanidade pecadora, a humanidade que não quer a ele, mas ele continua amando essa humanidade, continua amando essas pessoas. Então, dessa forma, o amor de Deus é revelado nas Escrituras de uma maneira que não se pode mensurar, ao ponto de entregar o seu único filho para salvar aquele que crê. O amor de Deus não se pode mensurar ao ponto de entregar, de dar, doar, de mandar o seu filho para salvar aquele que crê. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o amor de Deus chegou ao ponto de entregar o seu único Filho para salvar aquele que crê. Olha o que o amor de Deus fez. Romanos capítulo número 8, versículo número 32. O amor de Deus não se pode mensurar. Por quê? Porque ele deu o seu único filho para morrer em prol da humanidade. João 8,32, a Bíblia nos diz que aquele que nem mesmo poupou, aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas. Então Deus ele deu o seu único filho, ele não poupou em prol da nossa salvação, da nossa redenção, em prol de proporcionar a salvação para toda a humanidade, ele não poupou o seu filho. Antes, o entregou. O entregou para com esta missão de salvar a humanidade. Então, lembre-se, há uma salvação para você porque Jesus ele foi enviado por Deus à terra para proporcionar essa salvação por você.
para proporcionar essa salvação para você, para garantir essa salvação para você. Então você só se perde se você não crer no Senhor Jesus. Você só se perderá se você não crer no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas se você crer nele, você não vai se perder. Lucas 19, versículo número 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você, sem Jesus, está perdido. Você, sem o Senhor Jesus, você está perdido. E você, crendo nele, você não está perdido. Você foi achado por ele. Você foi encontrado por ele. E alcançou a vida eterna. 8:32 de Romanos diz que ele não poupou o seu único filho, o seu próprio filho. Romanos 5:8, a Bíblia também nos diz que Deus ele provou o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, ou seja, perdidos. Ele provou seu amor para conosco, humanidade, estando nós perdidos, ou seja, sem olhar para ele, sem buscar a ele, sem desejar a ele, sem querer ele. Ele provou esse amor. Então nós temos que essa preciosa promessa de salvação traz duas realidades. A de quem crer nele não será condenado. Quem crer no Senhor Jesus não estará, não passará pela condenação. E a outra realidade é de que quem não crê nele já está condenado. Já está condenado. Antes de morrer, já está condenado. Só o fato de não crer no Senhor Jesus. Só o fato de não crer no Salvador da humanidade. Esse crer que estamos falando aqui não é crer simplesmente acreditar. É crer conjuntivamente a obedecer. Crer obedecendo. Crer fazendo a vontade de Deus, fazendo a vontade de Jesus. Então, o fato de não crer já está condenado. Justamente, João capítulo 3, o versículo número 18, nos diz isto, diz assim, que quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, está desprezando o Senhor Jesus. Então, pelo fato de não crer, já está condenado. Essa condenação não é uma condenação comum. É um afastamento, é uma separação eterna do homem para com Deus. De maneira definitiva. Aonde ele não terá o perdão de Deus, não terá o amor de Deus, não terá as bênçãos de Deus, pelo fato de já estar condenado. Que claro que de maneira final é quando morre, quando deixa este mundo. Hebreus 9, 27, que assim declara que ao homem está ordenado morrer uma única só vez, vindo depois disto o juízo. Ou seja, depois que ele morre sem Deus, então só o que resta para ele é o juízo final. Ou seja,
esperar o dia final para simplesmente, ou na verdade, lamentavelmente, receber a condenação eterna. Afastai-vos de mim para o fogo eterno. Então veja bem que há uma grande bênção, uma grande promessa, uma promessa maravilhosa de salvação para nós. Não importa se você é um homossexual, é uma prostituta, é um drogado, é um assassino, é um ladrão, é um criminoso, seja lá qual for o adjetivo negativo que você possua. Existe uma promessa de salvação maravilhosa para você. E essa promessa você adquire quando você recebe a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Essa promessa maravilhosa é para mim e para você. Essa promessa maravilhosa, ela realmente é para todos quanto creem. Todos. Não é só para um, dois, ou um grupo, ou uma nação, ou um povo. É para todos quanto creem no Senhor Jesus. João 1:11, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quanto o receberam, ele deu-lhe o direito e o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, essa promessa maravilhosa é para todos os que creem no Senhor Jesus. Aceitam ao Senhor Jesus. É para todos. Essa promessa maravilhosa é para todos. Todos. E quando diz todos, você está incluso. Se você crer, você será incluído e adquirirá ainda agora, hoje, neste momento, essa promessa de salvação maravilhosa para a sua vida. E essa promessa de salvação maravilhosa para a sua vida é um conjunto de bênçãos divinas que faz parte de um mesmo pacote, salvação. Salvação para a sua vida. Então, essa preciosa promessa é para você. Uma promessa maravilhosa de salvação. Subtópico número 2, a obra de salvação. A obra de salvação é uma providência. A obra de salvação é essa promessa maravilhosa, que é redundante, é resumida em Jesus. Então, a obra de salvação, subtópico número 2, é uma providência de Deus para salvar o ser humano. Essa obra de salvação é uma providência. É uma providência. Deus providenciou essa obra para que a humanidade recebesse essa promessa maravilhosa. Então, é uma providência de Deus para salvar o ser humano. Então, no sentido geral, a palavra salvação, ela vem do grego soteria, que significa livramento de perigo ou ameaça. Significa saúde, significa livramento de prisão, significa livramento do dilúvio, como aconteceu no período noético de Noé. Então, a providência de salvação é uma providência, a obra de salvação é uma providência de Deus para salvar o ser humano. Então Deus providenciou o Senhor Jesus, Deus providenciou todo o desenvolver deste prover, dessa providência, desse plano, desse projeto, dessa obra, para que a humanidade, todos quanto são seres viventes aqui nessa terra, pudessem serem alcançados com essa obra de salvação. Então nós temos que, dessa maneira, dessa providência divina, a salvação propriamente dita tem a ver com os que recebem a Cristo Jesus como seu único
e suficiente Salvador. Então, dessa forma, essa obra de salvação, essa providência de Deus para salvar o ser humano tem a ver, essa obra de salvação tem a ver com receber a Jesus. Quem recebe a Jesus realmente adquire essa obra de salvação completa sobre a sua vida. Adquire realmente todos os benefícios dessa promessa maravilhosa de salvação. Quando isso acontece, somos imediatamente, quando isso o quê? Quando recebemos a Jesus, quando aceitamos a Jesus, quando cremos realmente nele, confessamos a ele, quando isso acontece, somos imediatamente libertos da escravidão do poder, do pecado e da condenação eterna. Então, quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, agarramos essa promessa maravilhosa, crendo no Senhor Jesus, confessando a Ele, aceitando a Ele sobre nossas vidas, quando isso fazemos, então, imediatamente nós somos libertos. Nós somos libertos da escravidão do pecado, ou seja, o pecado que nos amarrava, nos larga, porque Cristo nos liberta. Você pode ver isso de maneira bem clara no capítulo 8 de João, em especial o capítulo 8, 32 e o versículo 36, porque você recebeu a Jesus, recebeu a verdade, recebeu a vida, você recebeu a salvação. Então, aquilo que lhe amarrava, aquilo que lhe colocava para trás, aquilo que lhe impedia de caminhar para o céu, rumo ao céu, já não impedirá mais, porque não estará mais na sua vida. Saiu da sua vida. E toda a maldição que isto trazia também sai também de igual modo. Então, desta forma, quem recebe a Cristo é liberto da escravidão do pecado, que o pecado é um senhor, João capítulo 8, é um senhor, é um patrão, o pecado é um patrão, é um senhor, que escraviza o ser humano. Escraviza o ser humano. Então, quando o ser humano recebe a Cristo, é liberto desse opressor, é liberto deste inimigo, é liberto deste dono, deste senhor escravo que escraviza, desse tirano. E recebe essa libertação para a liberdade, para viver livre, para viver para Deus, para desfrutar o que não desfrutava. E quando isso acontece, essa pessoa, este indivíduo, este homem, esta mulher, passa a ter uma nova vida, passa a ter uma nova visão, passa a ter uma nova dimensão, viver uma nova dimensão. João 5:24, texto áureo da nossa leitura em classe, da nossa lição, ele sai da morte e passa para a vida. Ele estava na morte, mas agora ele se encontra na vida, porque recebeu Jesus, o dono da vida, o Senhor da vida, a vida em pessoa, a vida literalmente. João 11:25, Jesus disse que ele era a ressurreição e também a vida. Então, quando recebe o Senhor Jesus Cristo, recebe essa obra de salvação, então recebeu uma obra maravilhosa, uma promessa maravilhosa, recheada de bênçãos, porque salvação, alguém pensa que salvação é simplesmente alguém passar de uma vida para uma outra vida. Salvação é sair completamente de uma vida morta para uma vida viva. É sair das trevas para a luz. É deixar de servir ao diabo para servir ao dono da vida. É deixar de viver no pecado para viver pela palavra de Deus. Então, salvação
É este conjunto que tem todas as suas ramificações, todos os seus benefícios. Quando alguém aceita Cristo, não é simplesmente aceitando a Cristo, está aceitando a vida, está aceitando a cura, está aceitando a libertação, está aceitando o domínio de Deus sobre a sua vida, está aceitando a bênção de Deus para ele desfrutar, está aceitando verdadeiramente o projeto de Deus a se cumprir sobre sua vida. Então é mais do que simplesmente ser um crente, de passar aí para uma igreja, é mais do que isto. Salvação, quando se aceita a obra de salvação, que a obra de salvação tem nome, que nome é? Jesus. Quando se aceita Jesus, que se aceita essa obra de salvação, está aceitando viver exclusivamente as promessas de Deus para a sua vida. Em viver uma vida promissora, uma vida abundante, João 10:10, parte B, uma vida abundante que é prometida pela palavra de Deus. Então, a obra de salvação, a promessa de salvação é uma promessa maravilhosa. Por que é uma promessa maravilhosa? Porque está se aceitando. Subtópico número 3, o Salvador. Aceitar o Salvador significa viver em segurança. Significa viver livre da condenação eterna. Significa viver verdadeiramente no maior patamar que um ser humano pode viver. Há quem queira ser um influenciador digital. Há quem queira ser um grande microempreendedor individual, um grande empresário, uma grande pessoa de influência na sociedade. Uma grande pessoa que verdadeiramente seja vista como uma pessoa realmente elitizada, uma pessoa nobre, uma pessoa da alta sociedade. Mas receber a Jesus é muito melhor do que isto. Receber o Senhor Jesus Cristo é muito melhor do que isto, porque receber o Senhor Jesus significa receber o Salvador da sua alma. Aquele que não vai lhe deixar ir para o inferno, mas vai lhe conduzir para o céu. Isto é muito melhor do que qualquer uma outra bênção. Não que seja ruim ser uma pessoa nobre, uma pessoa de influência na sociedade, uma pessoa de prosperidade material. Não que seja ruim isso não é ruim. Uma pessoa de fama, uma pessoa... Não que seja ruim. Mas isto não se compara a ser um salvo pelo Salvador, Jesus. Porque o Salvador, João 14, versículo número 3, virá levar os salvos para levar para o céu de onde ele está e virá para os levar. Então é muito melhor receber o Salvador. A promessa de salvação, uma obra de salvação, uma promessa maravilhosa, porque é receber o Salvador. Subtópico 3, o Salvador. O Salvador. A palavra Salvador do grego é soter, que significa Salvador, libertador, preservador, conservador. Todo ser humano, dentro desse contexto, todo ser humano foi corrompido pelo pecado e por isso precisa de um Salvador. Porque esse Salvador vai fazer com que ele seja preservado, libertado, salvo e conservado. Filipenses 2:15, a Bíblia diz que ele conserva-nos
irrepreensíveis para o dia da sua vida. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ele nos conserva irrepreensíveis para o dia do seu regresso, do seu retorno, da sua vinda, para nos levar. Então é por isso que nós precisamos de um Salvador. É por isso que nós precisamos deste libertador, deste salvador, desse conservador, preservador, desse libertador, para nos dar esse favorecimento, essas promessas maravilhosas. Então, todo ser humano foi corrompido pelo pecado, lá no princípio da humanidade, lá no Éden, através de Adão e Eva. E se estendeu a toda a humanidade, Romanos 5,12. E só o Senhor Jesus é quem liberta, preserva, conserva e salva o ser humano. João 3,16. Quando este crer nele. Aí tem a vida eterna, tem essa bênção maravilhosa. Então esse Salvador, o Senhor Jesus, revelado em João 3,16 e 17, nos garante a gloriosa promessa de salvação. Ninguém garante essa gloriosa promessa, a não ser o Senhor Jesus. Pedro não garante, Maria não garante, e nenhum outro da época de Jesus, antes de Jesus e depois de Jesus. Só Jesus garante essa promessa gloriosa. Pedro disse em Atos 4,12, só há um nome que pode salvar, garantir essa promessa, é o Senhor Jesus. Maria, ela disse também em Lucas, se não me falha a memória, capítulo 2, é ele quem garante essa salvação. Ela declara que ele é o seu Salvador. Só quem garante essa promessa gloriosa é o Senhor Jesus. Então, quem se arrepende, crê e permanece em Jesus, jamais perecerá eternamente. João 8,51. João 8,51, Jesus disse essa verdade. Jamais perecerá. Olha o que Jesus disse. Em verdade vos digo que aquele que... Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Não significa que não morreremos fisicamente. Isso aqui significa que não morreremos espiritualmente. Então, quem se arrepende e crê em Jesus e permanece seguindo a Ele, fiel a Ele, jamais perecerá eternamente. Jamais perecerá eternamente. Jamais perderá a sua salvação. João 8,51. Tópico número 2. A natureza da promessa de salvação. A natureza de promessa de salvação nos diz o seguinte, o comentarista, usando os próprios textos da Bíblia Sagrada. Subtópico número 1. Justificação. A natureza da promessa de salvação. Subtópico 1. Justificação. A justificação, quem é alcançado pelo Evangelho de Cristo e crê no Filho de Deus com todo o seu coração é declarado justo. Então, justificação. Quem crê em Jesus? Quem crê em Jesus, no Evangelho, quem é alcançado pelo Evangelho, a pregação do Evangelho, da palavra de Deus, e crê em Jesus com todo o seu coração, é declarado justo. É justamente
Romanos 5:1. Romanos 5:1 nos diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando recebemos a Jesus, somos justificados. Somos declarados justos. Antes culpado, recebendo a Jesus, somos declarados justos. É absorvido daquela culpa. Aquela culpa é removida, aquela culpa, aquele pecado, aquela condenação é removida através do justo Jesus que aparece agora em nossas vidas, e Deus olha para nós, que antes nos via como culpado, agora nos vê como justo, porque Jesus está em nossas vidas. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Era inimigo de Deus, mas agora, através de Jesus, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então vejamos só que é declarado justo aquele que verdadeiramente crê no Senhor Jesus Cristo, recebe ao Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo número 21, nos diz assim, 5:21, segunda carta de Paulo aos Coríntios, nos diz assim: aquele que não conheceu o pecado, que é Jesus, o fez pecado por nós. Jesus se fez pecado por nós. Para que através dele, nós, humanidade, fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, para nos tornar justos, Jesus se fez pecador. Jesus se fez até maldito para nos beneficiar, para nos justificar diante de Deus. Olha o que Gálatas, capítulo número 3 e versículo número 13. 3:13 de Gálatas diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus, ele que para nos declarar justos, ele se fez, na verdade, maldito, se fez pecador sem ser pecador, né? Tudo isto para nos tornar, para nos propiciar, para nos declarar justo diante de Deus. Lembra de Zaqueu? Um injusto? Jesus declarou ele justo. Lucas 19, 1-10. Quando Jesus diz, hoje veio salvação a esta casa, Jesus diz, pronto, este está justificado. E na sequência ele diz, pois este também é filho de Abraão, ou seja, foi justificado. Foi justificado. Então, a justificação, que é um dos processos da salvação, a natureza da salvação, então, é quando alguém, no ato de crer, no ato de receber a Jesus, então, naquele momento, ele se torna justo. Se ele tinha muitos pecados, aqueles pecados somem daquela vida. Porque ele recebeu ao Senhor Jesus. Miqueias, capítulo número 7. Quando se recebe ao Senhor Jesus Cristo, acontece essa realidade. Miqueias, capítulo número 7, versículo número 19. Diz assim: tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então, quando se recebe ao Senhor Jesus, Deus não faz mais memória, Deus não leva mais em conta aquele pecado que a pessoa cometeu até aquele presente momento antes de aceitar o Senhor Jesus. E agora, recebendo o Senhor Jesus, é justificado. Justificado porque o justo Jesus está na vida dele. E ele recebeu esse justo, e agora esse justo está na vida dele, e ele agora é justo também diante de Deus. Porque a justiça de Jesus, a justificativa de Jesus, Jesus sobre a vida dele, o torna realmente com este nível. Olha, capítulo número 17 de Atos dos Apóstolos, versículo número 30.
Diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Então Deus, quando este ou esta recebe ao Senhor Jesus, é justificado, então Deus não leva mais em conta aquele tempo da ignorância, aquele tempo que ele viveu no pecado, aquela somatória, passa a borracha, apaga, agora é uma vida nova. É como que seu primeiro dia diante de Deus começou a partir daquele momento. Porque sua vida iniciou a partir do momento que aceitou o Senhor Jesus. Foi justificado. Então, justificação, a natureza da promessa da salvação, justificação, pertencente ao processo da salvação, justificação. Então, segundo subtópico, regeneração. Regeneração, que faz parte desse processo da salvação, ou seja, a natureza da promessa da salvação, então regeneração faz parte. E regeneração significa passar por um processo de transformação interior em que o coração sofre uma mudança radical por intermédio do Evangelho, mediante o poder do Espírito Santo. Então, regeneração é porque o ser humano ele foi transformado. O ser humano ele foi mudado. Recebeu uma nova visão, recebeu uma nova vida, recebeu um Espírito, o Espírito Santo sobre a sua vida. É uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17. As coisas velhas ficaram para trás, agora é tudo novo, uma vida nova, uma vida segundo a vontade de Deus. Efésios 4, 22 ao 24. É um novo homem criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. É um novo homem. Então, a regeneração é esse processo que significa uma transformação interior. Transformação interior porque agora ele tem um espírito e uma alma voltada para Deus. E, logicamente, o corpo santificado triplamente. Corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses 5:23. Vivendo exclusivamente para Deus. Então, é uma transformação interior que é feita através do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele faz essa transformação, ele faz essa mudança radical, é radical. É radical. Aceitou ao Senhor Jesus essa mudança radical, porque o Espírito Santo vai habitar nele e radicalmente ele será visivelmente visto como uma nova criatura. Por quê? Vai mudar as suas vestes, vai mudar os seus costumes, vai mudar os seus hábitos, vai mudar os seus grupos, vai mudar a sua fala, vai mudar todo o seu comportamento civil, religioso, em sociedade ou em qualquer um outro departamento ou gama da sociedade. Vai mudar completamente, porque é uma nova criatura. E o Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, essa mudança ocorre. Então, essa obra é feita diretamente pelo Espírito Santo. O pecador se torna filho de Deus mediante essa mudança, se torna uma nova criatura que andará em novidade de vida. Alguém que entrou no processo da salvação, recebeu a natureza da promessa da salvação, e ainda não anda em novidade de vida, ainda anda com a vida velha, vida negra, vida pregressa, vida do pecado, vida na imundícia, na impureza, vida no pecado, de um modo geral, ainda não passou nesse processo de o Espírito Santo moldá-lo, transformá-lo, conduzi-lo, fazê-lo uma nova criatura. Ainda não passou. Ainda é aquela pessoa que ainda precisa aceitar ao Senhor Jesus.
Então, uma vez que nascemos de novo, que é o processo da regeneração, nascer de novo é regeneração, é ser gerado de novo. Então, uma vez que nascemos de novo, passamos a fazer parte da família de Deus. Porque nem todos que alegam ser filhos de Deus são filhos de Deus. Por quê? Porque ainda não entrou no processo da regeneração, ainda não é uma nova criatura, ainda não vive em novidade de vida, ainda não vive pelo Espírito Santo de Deus, ainda não vive realmente segundo a palavra de Deus. Pode ser um congregado, pode ser um membro de uma igreja, mas ainda não é da família de Deus. Ainda não é irmão de Jesus, conforme Hebreus capítulo número 2, versículo número 11. Ainda não é irmão de Jesus. Ainda não é da família de Deus, Efésios capítulo número 2, versículo número 19. Ainda não é da família de Deus, nem irmão de Jesus, nem da família de Deus. Mateus capítulo 12, versículo 50. Jesus disse: meu irmão, minha irmã, é todo aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. Meu irmão, minha irmã, Jesus disse, 12,50 de Mateus. É aquele que faz a vontade de Deus, é aquele que anda pela palavra de Deus, é aquele que vive pelo Espírito Santo de Deus. É aquele que faz a vontade de Deus. Aí sim, este sim, está no benefício da regeneração, pertencente à natureza da promessa de salvação, que é a regeneração. Subtópico número 3, santificação. Santificação. Olha só, por meio da justificação, processo 1 da salvação, por meio da justificação e da regeneração, processo 2 da salvação, somos santificados por Deus de maneira posicional. Por meio da justificação, regeneração, processo 1, processo 2, nós somos santificados por Deus de maneira posicional, ou seja, no ato de aceitar a Jesus, somos justificados e ao mesmo tempo somos santificados. Nesse mesmo ato, levantou a mão, uma manifestação de aceitar a Jesus. É uma forma de expressar que aceitou Jesus, manifestar que aceitou Jesus de uma forma pública, além de confessar com a própria boca. Então, nesse ato, sendo verdadeiramente, o indivíduo ele é justificado, ele é santificado de maneira posicional por Deus diante de Deus. Só que essa santificação, além deste dia, ela precisa ser nos dias posteriores, que é chamado de santificação de maneira progressiva, ou seja, contínua. No ato da aceitação é posicional porque é de maneira imediata. Aceitou, pronto, imediatamente é justificado, imediatamente entra no processo da regeneração. Posicional é imediatamente, no ato de aceitar Jesus. Agora, progressivamente, continuamente, santificação continuamente, é porque hoje eu preciso me santificar, amanhã eu preciso me santificar, e quantos os dias assim eu for vivendo, estando vivo sobre essa terra, tenho que me santificar, que é uma santificação progressiva, ou seja, todos os dias eu preciso me santificar. 17 e 17 de João, Jesus diz, santifica-os, ó Deus, orando pelos discípulos, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O que santifica-nos é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. A palavra de Deus guardada em nossos corações, a palavra de Deus
contida em nossas vidas, na prática do nosso cotidiano, então a palavra de Deus vai nos santificar. Salmo 119, versículo número 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então é preciso santificar. É preciso viver uma vida de santidade. De maneira progressiva por meio de um relacionamento com Cristo. Então essa santificação progressiva é um relacionamento com Cristo. É um dia a dia com Jesus. E o que é um dia a dia com o Senhor Jesus? Dia a dia com o Senhor Jesus é um dia a dia pela palavra. Não dá para viver uma vida de santidade sem a palavra de Deus, sem você ler a palavra de Deus. Não dá. Não dá para viver uma vida de santidade sem você meditar na palavra de Deus. Não dá. Não dá para viver uma vida de santidade sem você colocar em prática a palavra de Deus sobre a sua vida. Não dá para viver sem santidade sem você praticar a palavra de Deus sobre a sua vida. Porque é ela quem vai fazer você ser santo. É ela quem vai santificar você. Capítulo de número 4, versículo número 16 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, diz assim: por isso não desfaleçamos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, o que faz a gente sermos santificados de dia em dia é a palavra de Deus. É o que faz o nosso espírito, a nossa alma estarem realmente intactas na santidade, é a palavra de Deus. O corpo pode aparecer rugas, pode aparecer cabelos brancos, pode aparecer murcho, pode definhar, mas a alma e o espírito, pela palavra de Deus, ela continua jovial. Ela continua madura. Ela continua realmente inalterável. Porque a palavra de Deus deixa ela nos moldes de Deus. Então é preciso se santificar de maneira progressiva, que isto é através de um relacionamento íntimo com Cristo, através da oração, através do jejum, através da leitura da palavra de Deus, através da obediência à palavra de Deus. Tudo isto levará a uma santificação progressiva, contínua diante de Deus. Tópico número 3 e último: promessa e preservação na salvação. Subtópico número 1, nós temos a base da promessa de salvação é Cristo. A base, o fundamento da promessa de salvação é Jesus. João 3, leitura em classe, 14 a 21, mostra com clareza que o nosso Senhor, ele é o centro da nossa promessa de salvação. Então, fazemos parte do corpo de Cristo, e isso só é possível por causa da obra consumadora no Calvário. Então, essa base de promessa de salvação é o Senhor Jesus Cristo. Essa base de promessa, esse fundamento da promessa de salvação é Cristo. Efésios capítulo 1, versículo número 7. É nele em quem nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Então, é em Jesus que temos e obtemos essa base de salvação. Só nele. Não existe outro fundamento de salvação. Subtópico número 2,
apostasia individual. Apostasia individual. A apostasia individual implica uma rebelião contra Deus, que é um abandono proposital da fé, que uma vez nos foi entregue. Então, uma apostasia individual é o fato de que decide, ainda que tenha aceitado a Jesus, mas decide deixar ele de lado, negar ele e viver sem ele. Isso é uma apostasia individual. E ocorre bastante. E isto é perigosíssimo. Perigosíssimo. Porque se alguém rejeita a salvação, como será salvo? Ou seja, se alguém apostata, abandona essa salvação, como ele vai ser salvo? É o que Hebreus capítulo 2, versículo 1 ao 3 nos diz. Como alguém vai ser salvo se está abandonando a salvação? Está rejeitando a salvação? Jesus, diante de um sermão e as pessoas começando a sair, deixando ele, ficou os discípulos diante dele e ele disse para os discípulos: vocês também não querem ir? Não? Podem irem também. Podem irem, fica à vontade, podem irem, podem me deixar, não tem problema não. Pode ir, se quiser pode ir. Não se envergonhe, não se constranja, não se intimide, pode ficar à vontade, pode ir. E Pedro toma a palavra dizendo: para onde iremos nós, Senhor? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então, como rejeitar essa tão grande salvação? Como desprezar essa tão grande salvação? Capítulo 6, versículo número 66 de João, isso que eu acabei de falar. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. É só Jesus tem. Então, como alguém pode desprezar, apostatar, abandonar este tão grande Salvador? Essa promessa tão maravilhosa de salvação? Essa obra de salvação? Como alguém pode? Se bem que muitos fazem isso, mas para a sua própria condenação, desprezando ao Salvador. Subtópico número 3, nós temos a promessa e a segurança da salvação. Aqui já daria muito mais tempo, mas o tempo já está bem alterado. Promessa e segurança de salvação. Poderia aqui pregar, já que estou ensinando, mas poderia pregar, se fosse o caso, sobre a segurança da salvação. A segurança da salvação. Então, o ensino bíblico do Novo Testamento afirma que, ao passar pela morte, o salvo já está imediatamente com Cristo. Uma vez que o salvo, que recebeu o Salvador, morre, uma vez que esse salvo, essa pessoa crente morre, ele imediatamente já está com Cristo. Já está seguro com a sua salvação em Cristo. Por quê? Porque ele não morreu no pecado. Ele morreu com o perdão de Deus, na santidade, na obediência à palavra, crendo no Senhor Jesus Cristo. Lembra que João 3,16? Quem crê nele tem a vida eterna?
Então, após morrer, então imediatamente ele passa a estar a desfrutar com Cristo desta salvação. Ele não tem mais risco algum de perder essa salvação. Por quê? Porque verdadeiramente está seguro. E quem deu essa segurança para ele? Jesus. Como assim? Jesus estava na vida dele, então se ele morreu, então ele continua com Jesus. Agora, se a pessoa morre sem Jesus, aí sim, sem Jesus fica. É bem óbvio, bem claro. Então, o ensino bíblico do Novo Testamento afirma que ao passar pela morte, o salvo, o crente, já está imediatamente com Cristo. Salmo número 116, versículo número 15. Salmo número 116, versículo número 15. A Bíblia nos diz assim, estamos finalizando já. 116, versículo número 15, diz: Preciosa é a vista do Senhor a morte dos santos. Então, quando um santo, um salvo, morre, ele tem segurança de vida eterna. Assim, os que creem em Jesus Cristo se submetem a Ele com o seu Senhor e, mediante um relacionamento pessoal com Cristo, estão definitivamente seguros para a vida eterna. Filipenses 1:21, Paulo diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então está definitivamente, devido a um relacionamento com Cristo, está definitivamente seguro para a vida eterna. Se estiver vivo, está seguro. Se morrer, aí mais seguro ainda. A segurança é total. 2 Timóteo, capítulo número 1, versículo número 12, Paulo diz: eu sei em quem eu tenho crido e que guardará o meu depósito, a minha vida até aquele dia. Então, segurança de salvação. Segurança de salvação. Você tem segurança de salvação? Segurança de salvação porque faz parte da igreja local? Segurança de salvação porque é do corpo de auxiliares? Segurança de salvação porque tem cargos elevados na congregação? Segurança de salvação porque está em destaque no púlpito? Segurança de salvação porque faz parte do grupo de louvor, da banda, do conjunto A, B ou C, ou D, ou... Segurança de salvação não é isto. Segurança de salvação, eu vou resumir aqui para mim e também para você. Segurança de salvação é estar em santidade. É estar em santidade, separado do pecado. Separado do que impede o caminhar com Deus. Hebreus capítulo número 12 e versículo número 14, já é conhecido, mas eu vou ler. Hebreus 12 e versículo número 14 nos diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação, ninguém tem segurança de salvação. Sem viver uma vida de santidade, ninguém tem segurança de salvação. 1 Pedro, capítulo número 1, versículo 15 e 16. Começando aquele que vos chamou, serei vós também santo, em toda a vossa maneira de viver, porquanto quem vos chamou é santo, santíssimo. Sem santidade ninguém verá a Deus, ninguém verá ao Senhor. Então, promessa de salvação, estamos estudando neste trimestre. A aula de hoje foi a promessa de salvação. Essa promessa de salvação é para qualquer um que crê no Senhor Jesus. E tem, assim, a vida eterna que Ele garante.
Que Deus abençoe a todos, você e a sua casa, em o nome de Jesus. Essa aula é toda quarta-feira na nossa Assembleia de Deus, em Serra Pelada, Rio Grande do Norte, a partir das 19 horas. Você e sua casa são os nossos convidados. Deus abençoe a você e que tenha uma excelente noite, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima manhã, conforme você estiver vendo, visualizando. Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até a próxima, se Deus nos permitir.